Você sabe o que é estranho? A gente passa horas debatendo boomers e millennials, disseca a geração Z como se fosse uma espécie nova sendo estudada em laboratório. Mas existe uma geração inteira que simplesmente está lá, no meio de tudo, quase nunca mencionada, praticamente invisível, a geração X. Nascidos entre 1965 e 1980. São aqueles colegas mais velhos que nunca reclamam. Seus pais que às vezes parecem distantes de um jeito difícil de explicar. As pessoas que construíram a internet, mas não postam foto do café da manhã. E o que ninguém te conta é o seguinte: a psicologia deles é provavelmente a mais mal compreendida de qualquer geração viva hoje. Imagine 1978. Você tem 8 anos. A escola acabou e você caminha até em casa sozinho. Abre a porta com sua própria chave, faz um lanche, senta para fazer o dever de casa, sem ninguém, sem celular para ligar para alguém, sem câmera, sem qualquer forma de alguém verificar se você está bem. Você simplesmente espera e aprende naquele silêncio que nem sempre tem alguém por perto. E que tudo bem, tem que ser. Um estudo publicado no American Journal of Orthopsychiatry descobriu que, em 1984, aproximadamente 7 milhões de crianças entre 5 e 13 anos ficavam regularmente sem supervisão depois da escola. Uma geração inteira aprendendo independência, não como filosofia, mas como necessidade diária e concreta. Mas o que essa casa vazia realmente produziu vai além da autossuficiência. Ela gravou fundo algo mais sutil, a ideia de que ações têm consequências reais, das quais você não sai pela conversa ou pelo choro. Quando os pais chegavam, você sabia exatamente onde estava pisando. As regras eram claras e diretas. Ninguém perguntava como você se sentia, saiu da linha, pagou na hora. Na psicologia, isso é chamado de ambiente de alta contingência. Um ambiente onde causa e efeito estão diretamente conectados, sem espaço de amortecimento entre o que você faz e o que acontece depois. O cérebro formado assim aprende a calcular consequências quase automaticamente. É por isso que a geração X tende a pensar vários passos à frente de formas que parecem excessivas para quem cresceu em ambientes mais protegidos. Não é paranoia. É um cérebro treinado desde cedo para se antecipar. A geração X também cresceu vendo adultos pregarem uma coisa e fazerem outra completamente diferente. Os pais falavam de estabilidade enquanto as taxas de divórcio explodiam nos anos 70 e 80. Pessoas se dedicavam completamente a empresas e eram demitidas quando a próxima rodada de cortes chegava. A mensagem era clara: trabalhe duro, siga as regras e tudo vai dar certo. E então, as regras mudavam, na frente deles, sem aviso. Psicólogos chamam o que se forma disso de pessimismo defensivo. A geração X chama de realismo, e há uma diferença importante entre as duas coisas. Pessimismo é esperar o pior como forma de sofrimento. Pessimismo defensivo é esperar o pior como estratégia de proteção. Você ainda torce para que dê certo, mas não aposta tudo nisso, porque já viu o tapete ser puxado vezes demais para ignorar o padrão. Isso explica também por que você quase não os encontra nas redes sociais. Eles cresceram em uma época em que privacidade era simplesmente o padrão normal da existência. Quando você errava como criança, talvez 10 pessoas soubessem. Aquilo ficava contido. A ideia de expor sua vida para estranhos não parece empolgante para quem foi formado assim. Parece imprudente. Não é que não entendam a tecnologia, é que aprenderam, muito antes dela existir, que quanto menos as pessoas sabem sobre você, mais seguro você está. E daqui vem algo que define culturalmente a geração X, de uma forma que poucas pessoas percebem. Eles transformaram a ironia em escudo, a piada antes de alguém te machucar, o distanciamento como método de sobrevivência emocional, o humor seco como forma de dizer que você viu o mundo de frente e decidiu não levar tudo tão a sério, não porque não se importam, mas porque se importar demais, abertamente, para quem demonstrou que vai decepcionar, é uma aposta que aprenderam a não fazer. Eles cresceram na sombra da Guerra Fria. Professores falavam de guerra nuclear como se fosse um tema de aula comum. Havia exercícios nas escolas onde crianças se abaixavam embaixo das carteiras, como se madeira e metal fossem proteção suficiente contra uma bomba atômica. Quando adultos agem como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento, mas insistem que você não precisa se preocupar, você aprende a viver dentro de duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. E que manter distância emocional de tudo é simplesmente prudente. Mas aqui está onde a história fica realmente fascinante. Apesar de tudo isso, e talvez por causa de tudo isso, a geração X desenvolveu uma relação com o trabalho que ainda hoje se destaca.
Não falam sobre isso. Não fazem post de domingo à noite sobre produtividade e propósito. Simplesmente aparecem e fazem. Essa ética foi construída em empregos que hoje parecem quase históricos. Rotas de entrega de jornal às 5 da manhã. Embalagem de compras no supermercado. Caixas de fast food onde o troco era calculado mentalmente porque a máquina havia quebrado. Não eram experiências para o currículo. Eram introduções concretas e diretas a como o mundo adulto funciona. Eles viram a geração dos pais ser destruída por reestruturações corporativas. Então nunca acreditaram em lealdade à empresa, mas são completamente leais à própria competência. Essa distinção é fundamental. Sabem que não controlam se serão demitidos, mas controlam se são a pessoa mais difícil de dispensar quando as demissões chegam. É uma forma de poder que não depende de ninguém, depende apenas deles mesmos. Existe um paradoxo no centro da psicologia da geração X que vale nomear claramente. São ao mesmo tempo a geração mais independente e a mais silenciosamente presente para os outros. Nunca pedem ajuda. Resolvem por conta própria. Fazem isso desde que tinham 8 anos e a chave era fria na mão. Mas se você precisar de alguém, eles aparecem, sem drama, sem expectativa de reconhecimento, sem post sobre o quanto foram generosos. Essa combinação de autossuficiência radical com solidariedade discreta não é contraditória quando você entende a origem. Quando os pais estavam ausentes, eram os amigos que sustentavam, e essa lealdade horizontal ficou. A relação com a autoridade também merece atenção. Não são simplesmente anti-autoritários. São seletivos de forma muito precisa. Respeitam competência. Respeitam quem ganhou o lugar através de habilidade real e demonstrável. Mas para quem tem título sem substância, a paciência é zero. Não é arrogância. É o resultado direto de ter assistido, durante toda a infância, figuras de autoridade tomando decisões terríveis, de Watergate a Irã-Contra, passando pela resposta completamente desastrosa à crise da AIDS nos anos 80. Para quem cresceu vendo isso, autoridade nunca foi sagrada, sempre foi algo a ser verificado. Economicamente, a geração X foi atingida em ondas. Os mais jovens se formaram direto para o estouro da bolha da internet. Os mais velhos estavam chegando no momento mais produtivo das suas carreiras quando a crise de 2008 derrubou tudo. Não foi uma crise. Foram várias. E o que isso produziu não foi cinismo sobre dinheiro. Produziu pragmatismo. É por isso que tem maior probabilidade de ter múltiplas fontes de renda. Não porque sejam naturalmente empreendedores, mas porque aprenderam, da forma mais concreta possível, que depender de uma única fonte é uma vulnerabilidade que o mundo vai explorar. Pesquisadores identificaram algo que descrevem como autossuficiência, que beira a ansiedade na geração X. São extraordinariamente capazes em situações de crise, mas essa capacidade tem um custo raramente discutido. Ela vem de uma resistência profunda a depender de outros. Uma pesquisa publicada no Journal of Adult Development mostra que pessoas da geração X buscam significativamente menos apoio social em períodos de estresse. Não porque não tenham pessoas, mas porque pedir ajuda foi codificado, desde muito cedo, como algo próximo a admitir derrota. Essa autossuficiência moldou também como processavam conhecimento. Antes da internet, saber algo tinha peso diferente. Você ia até a biblioteca, vasculhava fichários físicos. A informação tinha custo de tempo, de deslocamento, de esforço, e por isso tinha valor diferente. Psicólogos cognitivos chamam isso de codificação profunda, onde informação obtida com esforço se integra à memória de forma mais permanente. A geração X não apenas consumia conhecimento, investia nele, e aprenderam a consertar coisas com as próprias mãos porque era isso que havia. Quando a corrente da bicicleta saía do lugar, você a colocava de volta. Quando a TV piscava, você batia no lado certo até funcionar. Você não chamava alguém, você descobria. Isso construiu uma intuição sobre como o mundo funciona e uma crença de que, com paciência suficiente, praticamente qualquer problema tem solução. Agora eles observam os filhos crescendo em um mundo que não reconhecem completamente. Pais presentes em todos os momentos, supervisão constante, redes sociais documentando cada fase. Deram aos filhos a atenção que não tiveram, com genuinidade e amor real. Mas às vezes, no silêncio, se perguntam se criaram pessoas preparadas para o mundo como ele de fato é, não como deveria ser, como é, porque na visão de mundo da geração X, ser visível demais é ser vulnerável, ser dependente demais é ser frágil. E a vida, como aprenderam repetidamente, não é gentil com quem não está preparado.
Talvez a geração X seja a última que realmente sabe o que é ficar sozinha com os próprios pensamentos, sem precisar preencher esse silêncio com algo. O que é sentir tédio de verdade? O que é resolver um problema sem ter onde pesquisar, confiando apenas no que você já sabe? Não são melhores por isso. São apenas diferentes. Formados em um momento específico e irrepetível da história, quando o mundo antigo ainda estava se desfazendo e o novo ainda não havia assumido o controle. São a geração ponte, e pontes não recebem muita atenção. Estão simplesmente lá, firmes, fazendo o trabalho de conectar o que era com o que é, sem celebração, sem reconhecimento esperado, sustentando coisas que as pessoas atravessam sem sequer olhar para baixo. E talvez isso seja a coisa mais profundamente típica da geração X. Não se importar se alguém vai notar. Nunca foi sobre isso. Se este conteúdo tocou em algo que você reconhece, seja em você mesmo ou em alguém que você conhece, se inscreva no canal. Toda semana exploramos comportamentos humanos com essa mesma profundidade, sem julgamento e sem simplificação, porque entender por que as pessoas são como são transforma completamente a forma como nos relacionamos com o mundo.